Outro exercício aqui do Harris é esse daqui, ó, uma titulação de retorno, né? Vamos lá, ó. O íon nitrito, NO2-, que vem do ácido nitroso, né, pode ser determinado pela oxidação com excesso de sério 4+. Em seguida, seguida de uma titulação de retorno do sério 4+, que não reagiu, certo? Uma amostra de 4,03 grama de um sólido contendo somente nitrito de sódio, aqui deu a massa, a massa de 1 mol do nitrito de sódio, né? E nessa amostra tem também o nitrato de sódio, então tem o nitrito e o nitrato. Essa massa aqui de amostra foi dissolvida em 500 ml de água, e desses 500 ml, uma alíquota de 25 ml dessa solução foi tratada com 50 ml de uma solução de sério. Aí deram a concentração do sério, isso estava em ácido forte e ficou por 5 minutos. Então esse sério aqui foi colocado em excesso, né? Só que a gente sabe o volume exato, né? E quanto que foi adicionado e a concentração do sério. Então, depois de 5 minutos, esse excesso de sério aí foi determinado por uma titulação de retorno com o sulfato ferroso amoniacal. Então, uma solução de ferro 2+, nessa concentração, e o volume que foi consumido da titulação foi 31,13 ml, né? Aqui ele deu as duas reações que estão acontecendo ali, né? Ó, como é que o sério reage com o analito, né? E aqui ele já deu as estequiometrias, então tá barbado, não precisa fazer. Então ele já deu que a gente precisa de 2 mol de sério para reagir com nitrito. Essa é a reação então que aconteceu lá antes de fazer a titulação. Só que ele jogou um excesso de sério, então ele jogou sério, todo o sério que ele jogou, aliás, todo o nitrito que tinha na amostra reagiu com o sério, só que ainda sobrou sério 4+. Aí esse sério 4+, que sobrou, ele titulou com ferro 2+. E aí viu que gastou 31,3 ml. Beleza. Aí ele pede para calcular qual a porcentagem em massa do nitrito de sódio presente na amostra original. Certo? Então aqui eu já fiz um desenho do esquema, né? Meu desenho do esquema, eu começo por aqui o desenho, ó. Aí ele pegou 4,03 gramas de uma mistura desses dois sais aqui. Tem o nitrito de sódio e tem o nitrato de sódio, tá? Ele pegou essa massa aqui e colocou num balão volumétrico de 500 ml, né? Solubilizou esse volume aqui. Esses dois sais aqui são solúveis. Solubilizou eles em 500 ml, só que desses 500 ml ele tirou só uma alíquota de 25 ml. Então aqui eu tô sendo bem correto com as vidrarias, né? Então ele solubilizou isso aqui no balão volumétrico, né? Porque isso aqui é uma análise química. E depois ele transferiu essa alíquota usando uma pipeta volumétrica, né? Para transferir exatamente o valor de 25 ml para um becker. Aonde ele fez a mistura pode ser um becker, porque o estresse está em transferir os volumes aqui, né? Então ele misturou num becker, não tem problema. Só que nesse becker ele jogou um volume exato, que é 50 ml de um excesso do sério. Só que a gente diz excesso, mas é um excesso que eu sei quanto que era. E para mim saber, eu tenho que jogar um volume exato, que é uma pipeta volumétrica, de 50 ml, que foi o que ele transferiu. E o volume do sério adicionado aqui, ele também disse com bastante exatidão, com bastante precisão, aliás, que é 0,1186 molar, tá? Então, um número bem preciso aqui da concentração do sério 4+. Beleza? Feito isso, então aqui nesse becker vai acontecer de o sério reagir com o nitrito, né? E ainda vai sobrar um excesso de sério. Esse excesso de sério que sobrou, por causa que acabou o nitrito, né? Esse excesso de sério ele veio e pegou todo aquele beckerzinho e transferiu aqui para o Erlenmeyer, tá? Aqui ele não disse isso, eu que estou dizendo que foi feito num becker, né? Até o cara podia fazer isso aqui direto no Erlenmeyer também, não sei, não vem ao caso. Mas vamos supor que fosse que nem eu desenhei. A pessoa até pode ter feito isso aqui num becker, né? Até porque ele tem mais ácido que ele botou aqui, que eu não desenhei, né? E ele esperou um tempo, ele pode até ter feito num becker. Então, experimentalmente, o procedimento seria então o quê? Pegar aquele beckerzinho, transferir todo ele para cá, fazendo aquelas lavagenzinhas, né? Que já é coisa da química analítica, lembram? Já expliquei aqui.
fizemos essas lavagenzinhas no becker e a água da lavagem sempre caindo aqui para dentro, de modo que eu garanto que tudo que estava no becker agora está aqui no Erlenmeyer. E aí ele foi lá e fez a titulação. Na bureta ele colocou uma solução padrão de ferro 2+, tá? E fez a titulação e gastou 31,13 ml. E essa aqui é a concentração de ferro 2+. Beleza? Então tá. Agora eu comecei a fazer meus cálculos. Vejam que, se vocês perceberem, aquelas dicas que eu já dei no passado, aquilo ali não é viagem da minha cabeça, é bem aquela lógica assim que a gente segue, né? Então vocês vão ver aqui, ó. Qual é a primeira coisa que eu fiz? Calcular o número de mol de titulante que caiu da bureta. Então esse cálculo eu fiz aqui, ó. Uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. Em 31,13 ml, quantos mol tem? Acho que podia dar uma aumentada, né? Um pequeno os números aqui. Melhorou, né? Bom, então assim, ó. Uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. Em 31,13 ml, quantos mol tem? Regra de 3 vem para cá. Fiz a regra de 3, está aqui a resposta. Então, uma solução molar tem 0,03113 mol em 31,13 ml. Mantenho esse volume e me pergunto, e quantos mol terias, já que a concentração é 0,04289? Não é 1 molar, né? Aí a regra de 3 veio para cá. Aí eu faço esse número vezes esse, divido por 1. Aqui é a resposta. Esse aqui é o número de mol de ferro que caiu da bureta. É isso. Se eu sei o número de mol de ferro que caiu da bureta, eu tenho que olhar como é que é a estequiometria do ferro 2+, com o que está aqui embaixo que está reagindo, que é o sério 4+. Vejam que a estequiometria é 1 para 1, barbada. Então esse número aqui é exatamente o mesmo número de mol de sério que está aqui no Erlenmeyer. Só que esse número de mol de sério que está aqui no Erlenmeyer, fique bem claro, é o sério que sobrou, é o excesso. Então eu até botei aqui, ó, ele é a sobra. É o número de mol de sério 4+ que sobrou lá da reação do Becker, lembram? Que aconteceu naquele Becker ali, tá? Então, se eu sei o número de mol de sério que sobrou, falta eu fazer o cálculo, que é o seguinte, ó. Agora eu acabei de descobrir quanto de sério sobrou aqui desse Becker. E quanto de sério que eu joguei para dentro desse Becker, que era o todo. Aí essa informação eu vou tirar daqui, ó. O volume de sério adicionado e a concentração do sério que foi adicionado nesse Becker. Então, com essas duas informações aqui, eu vou fazer esse cálculo que está aqui, ó. Esse cálculo aqui, ó. Uma solução molar tem 1 mol em 1 litro em 50 ml, que era o volume da pipeta volumétrica ali, né? Vamos ver se eu deixo tudo na mesma tela aqui. Tá aqui, ó. Essa pipetinha tem 50 ml, né? Então eu botei aqui, ó. Em 50 ml, quantos mol tem? Regra de 3 está aqui, fiz o cálculo daqui, ó, 0,05. Então uma solução molar tem 0,05 em 50 ml. Mantenho 50 ml, daí me pergunto, e quantos mol tem quando a concentração for essa? Que é o 0,1186, está aqui, ó. Aí a regra de 3 veio para lá de cá, esse número vezes esse dividido por 1, está aqui a resposta. Então aqui essa resposta é o número de mol de sério que eu joguei para dentro do Becker. Então eu chamo isso de total. Então o número de mol de sério que eu joguei para dentro do Becker é esse, o que sobrou é esse. Então o total menos o que sobrou, eu até botei aqui, ó. Total menos o que sobrou que reagiu. Então esse número de sério aqui que reagiu, eu fiz isso menos isso. Está aqui essa conta aqui, ó. Vocês podem ver lá que eu peguei, ó, o azulzinho menos o vermelhinho ali, ó, né? Então, esse aqui é o número de mol de sério que reagiu. Sabendo o número de mol de sério que reagiu, eu tenho que voltar lá nas estequiometrias e ver qual é a estequiometria do sério com o nitrito. E aí eu vejo que a cada 2 mol de sério, ele reage com 1 de nitrito. Perceberam? Então, essa quantidade de sério que eu sei que reagiu, qual é a quantidade de nitrito que reagiu com ele? É sempre a metade de sério. É óbvio, né? Quando é estequiometria fácil assim, é fácil entender que se a estequiometria é 2 desse para 1 desse, e eu sei a quantidade desse, quanto que é esse? Ah, esse é a metade desse. Isso o nosso cérebro faz bem fácil, né? Se quisesse pensar em fração, essa aqui é a fração grande, que é 2 dividido por 1. E aí, se eu sei esse e quero saber esse aqui é a fração pequena, que é 1 dividido por 2. Ou seja, se eu sei esse e quero saber esse, basta eu pegar o valor desse, multiplicar por 1 e dividir por 2, entendeu? E multiplicar por 1 e dividir por 2 é a mesma coisa que a metade, né? Entenderam? Mas só que eu sei que aqui nem é tão prático pensar em fração. O mais prático é pensar na metade, né? Então, aqui
eu vim aqui e fiz isso. Ó. Se eu vi que isso aqui é a metade um do outro, então eu peguei esse valor numérico aqui, dividi por 2, e esse aqui é o número de mol de nitrito que estava aqui no becker. Beleza? Então, olhem só como é que a gente faz as contas. Ó. Se eu sei o número de nitrito, o número de mol de nitrito que está nesse becker, da onde que veio esse número de mol? Ele veio dessa pipetinha aqui volumétrica. Ó. Então, eu sei que em 25 ml daquela pipeta ali, eu tinha esse número de mol de nitrito. Só que essa pipetinha volumétrica, da onde que ela veio? Ela veio de um balão volumétrico que tinha 500 ml de volume. Então, se em 25 ml de solução eu achei 0,0023 mol de nitrito, quantos mol de nitrito estavam dentro desse balão aqui? Aí eu me pergunto, então, e se fosse 500 ml, quantos mol de nitrito seria? Aí faço a regra de 3 aqui, esse número vezes esse dividido por esse, está aqui a resposta. Então, dentro desse balão volumétrico de 500 ml, onde foi colocada a amostra lá, eu tenho 0,04595 mol de nitrito. Como o exercício pediu que a gente calculasse, desse a resposta na quantidade de nitrito em porcentagem, porcentagem é massa por volume, né? Então, eu tenho que sair dessa quantidade de estudo de mol para vir para a massa. Então, vejam que até aqui eu fiz só cálculo pensando em mol. É como as reações acontecem, né? Só a partir daqui que eu vou me dedicar a responder o jeito que o exercício quer que eu responda, entenderam? Então vamos lá. Se eu já descobri quantos mol de nitrito estão dentro desse balão aqui que é de 500 ml e foi nesse balão que foi colocada a amostra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse número de mol de nitrito em massa. Se eu sei que 1 mol de nitrito de sódio tem 68,99 gramas, esse valor aqui foi dado no enunciado do exercício. Eu nem vou voltar ali, mas ele foi dado no enunciado. E se não tivesse dado, era para nós pegar a tabela periódica e fazer. A massa atômica do sódio, assim vai, né? Vai se fazendo aqui e tu chegava nesse valor aqui. Se eu sei que 1 mol do nitrito de sódio tem essa massa aqui, que massa que tem esse número de mol aqui, ó? Então eu peguei esse número aqui, escrevi aqui, e é x. Então tá uma regra 13. Isso vezes isso, dividido por 1, tá aqui a resposta. Isso aqui já me diz quantos gramas de nitrito tá dentro desse balão aqui, ó, né? Só que sabendo quantos gramas de nitrito está dentro desse balão de 500 ml, na verdade, é a mesma massa que estava dentro dessa massa aqui, ó, né? Porque é isso aqui que foi colocado aqui, o resto era água. Então, sabendo a massa de nitrito que estava aqui dentro, na real, essa massa é o que está dentro dessa massa aqui, ó. Então, eu posso fazer o último cálculo, que é o seguinte. Eu chamo essa massa aqui, que é o todo de amostra, eu chamo de 100%. Eu chamo a massa... O 4,03 gramas de amostra eu chamo de 100%. E essa massa que eu achei de nitrito, que está ali dentro dela, eu vejo quantos por cento é isso. E aqui está a resposta. Então eu posso afirmar que 78,66% da minha amostra é nitrito. Entenderam? É isso. Então acho que a gente já fez uns exercícios parecidos com isso, né? Mas é como eu digo, cada exercício é uma lógica... É um jeito de fazer, mas existe uma lógica. Pelo menos um pouco de lógica existe, né? Vocês conseguem perceber que eu li o enunciado... Vejam que quando eu li o enunciado do exercício, eu vim e desenhei o meu desenho, eu fiz o meu desenho experimental, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui, que agora eu quero explicar no todo, tá? Quando eu li o enunciado do exercício, eu vim e fiz um desenho aqui do experimento em que foi feito e tudo mais, né? Só que depois vocês podem ver que eu fiz a sequência do desenho é essa, vem aqui, aconteceu assim, veio lá e titulou. E vejam que os cálculos eu vim do fim, ó. Lá do fim eu calculei, aí fui fazendo. Percebam que os cálculos eu vim de trás para frente, né? E... Olha, eu posso até dizer que, de modo geral, os cálculos de analítica, eles são assim mesmo. A gente volta de trás para frente nos cálculos. Quase que sempre é assim. Porque é bem isso. Então, até já é uma coisa que vocês vão se acostumando aí, né? Os cálculos a gente vai voltando de trás para frente naquilo que foi feito, tá? Certo, pessoal? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui, né? Mais um exemplo. E no nosso próximo vídeo, a gente vai para, acho que o último exemplo aqui sobre... aplicações práticas da volumetria de oxirredução, certo?